Olá, irmãos e irmãs. Como eu falei no último programa, hoje eu vou falar um pouco sobre a justiça e o que é a própria justiça. Eu já fiz um vídeo no canal sobre o arcano da justiça, mas ultimamente é necessário que as pessoas tenham mais senso de justiça e a melhor forma de explicar isso é justamente estudando a própria manifestação da justiça. A justiça é uma das formas em que a própria luz, a essência, se manifesta, né? E a una é a própria justiça, que é o emanar cria a forma e materializar a essência, a própria luz, o Pai, Elohim, dentro de ti, que te rege e governa todas as coisas, o próprio um que somos. Então, para isso, eu gostaria de falar um pouco sobre a árvore da vida. E por quê? Porque a justiça é uma Sefirot da árvore da vida. Então, a gente chega ao desenho da árvore da vida. A árvore da vida é um feixe de luz, é a própria luz, a essência, que e o próprio um que somos e que manifesta, que emana, cria forma e manifesta todas as coisas. Então, ela é composta por 10 Sefirot. E a justiça é uma Sefirot da árvore da vida. É exatamente esse canto daqui. Essas 10 Sefirot são Keter, a própria essência, a luz. No hebraico antigo se definia como o Ein Sof, que é justamente a eternitude do Todo-Poderoso, do Pai, entende? Ou seja, a luz ela é infinita como própria essência, ou seja, ela no plano essência, o próprio tempo não existe no plano essência, sabe? Passado e presente e futuro está contido na própria essência e é regido pela própria essência. Então, a própria essência, ela tem um controle sobre o passado, logo tem um controle sobre o presente, porque controla o passado, e controla o futuro, porque controla o próprio presente, porque a essência é todas as coisas, né? E aí, a essência, a sabedoria de um lado, a razão do outro. A sabedoria é justamente o diálogo entre o próprio um e ele mesmo, e a razão é o emanar, criar forma e materializar a própria essência, que é o amor, o trabalho divino. A razão, a sabedoria, a misericórdia e a justiça. Chegamos ao próprio Sefirot da justiça. Para entender a justiça, é necessário que você entenda os primeiros 8 arcanos maiores. Cada linha dessa, esse desenho é composto pelos 22 arcanos maiores, assim como a árvore da vida una, que é um estudo mais aprofundado da própria árvore da vida, né? Que isso aqui é a mesma. Ambas são a própria árvore da vida, que é a própria una. Então, para entender justamente os 8 primeiros arcanos maiores, uma série de conclusões lógicas que te leva justamente ao entendimento da justiça. O primeiro arcano é justamente a própria essência, o primeiro arcano. A essência, ela em diálogo eterno com ela mesma, gera a sabedoria. O que é a sabedoria? É justamente o diálogo entre um e ele mesmo, o Pai dentro de ti e você, sabe? A alma é uma manifestação do próprio Espírito Una que é e rege a todas as coisas. E justamente esse diálogo é a própria sabedoria. Entre o diálogo de você com o próprio Pai dentro de ti, gera justamente a razão. A razão é o emanar, criar forma e materializar a própria essência, que é o amor, que é o trabalho divino, que é o próprio movimento único do universo, o movimento uno. Chegando à conclusão, uma conclusão leva a outra. O arcano 3, a razão, leva ao arcano 4. O arcano 4 é a própria autoridade, ou seja,
para que você chegue ao arcano 8, ao entendimento do arcano 8, é necessário que você entenda a autoridade antes. A autoridade é o próprio Logos divino imutável, a essência, o um, entende? O emanar, criar forma e materializar a própria essência é o exercer a própria autoridade, entende? 1 mais 3, 4, a autoridade. O 1, a essência, e a razão é justamente o exercer a autoridade. Se você destrinchar os arcanos nos números, você vai chegar justamente a entendimentos filosóficos que te levam aos próprios arcanos. Por exemplo, 1, a essência, exercendo a própria autoridade, é a lei. A lei é a essência que rege os 4 elementos, entende? O bem, o arcano 5. Do arcano 5, o bem se leva à vontade una, o arcano 6, que é justamente o viver a vontade da própria essência dentro de ti, a vontade una do Pai, que é a tua vontade, reconhecer essa vontade através do seu próprio livre-arbítrio, o arcano 6, que é o próprio livre-arbítrio e a própria vontade una do Pai, que é a lógica, entende? Por exemplo, o arcano 5 é justamente o bem. O bem é a harmonia, o arcano 14, entende? O arcano 4 é a autoridade, que é a imortalidade, o entendimento da própria imortalidade nos 3 planos, que é justamente a onisciência, a onipresença e a onipotência do próprio Pai dentro de ti sendo exercida por você, entende? O arcano 6 te leva ao entendimento do arcano 7, que é justamente a vitória, a dedução, que vem do arcano 5, que é a harmonia, que é o bem, que é a própria lei, e o arcano 6, que é a vontade una, que é justamente exercer, através do seu livre-arbítrio, a vontade do Pai dentro de ti, o bem, entende? Que é justamente a lógica, ou seja, a dedução e a lógica te leva à dedução lógica, que é a destruição de toda a ilusão, a destruição de toda a maia, que é o 7, o arcano 7, a vitória una, infinita e eterna, entende? Então, ao conceber a vitória, e somente concebendo a própria vitória una, infinita e eterna, que é justamente o viver, o Logos divino imutável, que você entende a justiça, sabe? O que é a justiça? É o exercer a vitória, é o entender o Logos, é o viver conscientemente a lei, é legislar, é governar, entende? É isso que é a justiça. E somente através do próprio Logos divino imutável é que se vive a justiça, que se é justamente justo, entende? A gente, esse entendimento é algo vivido diariamente. O estudo da justiça te leva ao estudo do próprio Logos, porque a justiça é o próprio Logos, entende? Então, ao entender a justiça, ao viver o Logos divino imutável, a essência que rege ao teu pensamento e a todo um que somos, e governa a todo momento um que somos, entende-se que só há um governo, e para governar é necessário viver através do próprio governo una que rege a todas as coisas, sabe? Então, eu já fiz um vídeo sobre a justiça aqui no canal, sobre o arcano da justiça, explicando tudo isso. Vou colocar esse vídeo como a parte 2 desse próprio vídeo. Mas o primeiro vídeo, eu explico exatamente a mesma coisa. Então, o estudo da justiça é sempre o mesmo, sabe? O arcano 8 te leva à própria iniciação, que é o arcano 9, sabe? Que é justamente o viver, a justificação, a regeneração e a própria iluminação, que são 3 ciclos de 3, o 9, entende? Que é justamente o estudo da própria justiça, sabe? É o viver e ser justo, entende? E esse estudo é diário, sabe? Então, ao entender o próprio processo da justiça, ou a própria compreensão da justiça, entende-se que o sistema ímpio nega a própria justiça, pois nega a própria essência, sabe? O sistema ímpio capitalista, a antidemocracia representativa,
a falácia constitucional, são expressões que negam a própria justiça. Logo, são injustas, ímpias e vivem a queda, através da dedução lógica, sabe? Ou seja, o sistema ímpio, a falácia constitucional, a antidemocracia representativa, ela nega a própria essência, ou seja, não compreende nem o arcano 1, entende? Se não dá nem o primeiro passo, não tem como entender os 8 primeiros passos, entende? Não tem como compreender a própria justiça, que a todo momento mostra a sua própria destruição, sabe? Ou seja, a negação do logos vive a sua própria destruição através da dedução lógica, sabe? Como toda ilusão, como toda mentira, através da verdade, ela é a todo momento destruída, entende? E o exercer justamente a dedução lógica é parte da compreensão da justiça, sabe? O destruir aquilo que não condiz com a verdade, com o logos divino imutável, com a palavra de Deus, é justamente a compreensão da própria justiça, sabe? Então, por hoje eu fico por aqui. Eu fiz esse vídeo justamente para falar um pouco sobre a justiça. Mas aqui no canal tem muitos vídeos e que são expressões da própria justiça, que é justamente a compreensão do próprio logos. Eu te peço para que você curta o vídeo, se realmente gostou do vídeo, e se inscreva no canal. E até mais.